Olá pessoal, aqui Miquel Sousa do canal Jogos no Tabuleiro. Venho fazer aqui a análise do mês que passou, nas atividades que fui fazendo relacionadas com jogos e muito, obviamente, centrado aqui também na atividade do canal. Então foi um mês dedicado à produção e revisão e análise e contributo e colaboração para vários artigos científicos, para conferências, revistas, essas coisas. Um mês em que soube que muitos foram rejeitados, é normal neste tipo de coisas. Nem sempre as coisas estão a um nível de qualidade suficiente para serem publicadas, outras foram aceites, portanto é normal, é assim, e é assim que se continua, é assim que se tem que continuar a trabalhar, não é? Corrigindo, adaptando, melhorando, e acho que isso é importante, mas pronto. Vou participar em algumas conferências relacionadas com jogos, aprendizagens por jogos, serious games, etc. Pronto, foi um trabalho nesse âmbito. Nesse âmbito também tenho feito uns modelos para fazer alguns dos meus protótipos e projetos de jogos para fazer estes processos de planeamento também. Tenho andado a testar alguns modelos para depois ter aqui a minha base de otimização mais sólida e bem definida para depois comparar com os objetivos através do jogo. Relaciona-se mais diretamente com a minha investigação, mas depois, mais para a frente, vou partilhar coisas sobre isso quando essas coisas estiverem mais sólidas e mais dados para poder falar sobre eles. Tive também algumas ligações aqui a formações, aulas e afins. Tive um convite para dar uma pequena aula rápida na Universidade de Manchester, num curso de tomada de decisão, planeamento e tomada de decisão, e fui falar de como os jogos podem ser ferramentas para apoio a esta tomada de decisão. Continuam as aulas e as sessões de formações do Gym to Be Kind, aquele projeto do Politécnico de Leiria, da Escola Superior de Saúde, onde estamos a usar os jogos para treinar competências e para inspirar também o desenvolvimento de novos jogos analógicos, para que os futuros profissionais de saúde, os alunos, possam beneficiar destes jogos e usar nas suas atividades também, quer para os usar para treinar competências e afins, quer para criar os seus próprios modelos e jogos para usar nos seus múltiplos projetos. Com a abertura também foi possível dinamizar mais uma sessão de Design Thinking através de jogos. Basicamente são sessões em que eu costumo fazer em que uso dinâmicas de jogos competitivas e colaborativas, com disrupções e aproximações para refletir sobre conteúdos relacionados com o tema em causa. Naquele caso era para refletir sobre uma própria instituição, que futuro é que ela poderia ter, mas uma coisa decidida em conjunto e com alguma liberdade, usando as metodologias do planeamento colaborativo, conjugadas com as dinâmicas de jogos, que gera sempre alguns resultados interessantes também. Por falar nesses processos interessantes, também foi aprovado a Estratégia Municipal de Saúde aqui para o município de Leiria, em que eu tive também uma colaboração na dinamização do processo de planeamento participativo e colaborativo, que foi alimentado através de jogos, que nos permitiu fazer, num conjunto com 40 pessoas na altura, fazer, por exemplo, SWOTs, análises SWOTs colaborativas através de dinâmicas de jogos também. Isso já está disponível o resultado final e acho que ficou um trabalho interessante também e foi surpreendente, especialmente para as pessoas que nunca tinham visto este tipo de abordagens, perceber como elas contribuíram para gerar os dados e os resultados que depois foram trabalhados noutras etapas a seguir. Foi também um mês onde divulgámos, onde eu divulguei, e também todas as pessoas relacionadas com esta tarefa, um estudo de um aluno do Instituto Superior Técnico do mestrado de jogos, que está a fazer um levantamento para poder compreender melhor os perfis dos jogadores e a nossa própria comunidade de jogadores de jogos de tabuleiro, desde os mais casuais aos mais gamers. Eu já divulguei esse inquérito, esse questionário, aliás são 2 questionários, um de perfis e outro mais relacionado com os jogos em si. Foi uma colaboração que eu tenho feito com este projeto para depois também avançarmos com algumas partes de investigação relacionadas com estes assuntos e, para quem não sabe, é normal haver este tipo de colaborações e normalmente as instituições e quem está na investigação e na parte académica costuma colaborar nestas coisas e os trabalhos não costumam ser só de uma pessoa. E neste caso vamos partir de um trabalho de um aluno que se tem dedicado a isto e depois esperamos ter aqui bastantes dados para depois produzir mais coisas nas fases seguintes. E então depois partilhar também essa informação com a comunidade, porque eu penso que vai ser interessante para toda a gente, quer para os jogadores, quer para a própria indústria associada aqui ao hobby dos jogos de tabuleiro e nas suas ligações já com o mercado de massas, porque estas coisas começam a interagir muito umas com as outras e já não estão tão partimentadas e tão separadas como há uns anos atrás. Depois também um jornal local aqui de perto, de Porto de Mós, aqui um concelho perto de Leiria, em que me abordou a mim e algumas outras pessoas para falarmos sobre jogos de tabuleiro. Falei das minhas abordagens de jogos, deste usos para fins sérios, mas depois também falámos dos projetos da Asteriscos e dos Board Gamers de Leiria.
de todas as coisas que nós fazíamos antes da pandemia, quer o trabalho social, quer o trabalho de parceria com instituições públicas, as coisas relacionadas com o hospital, com a Câmara Municipal, com a Ludoteca Municipal, com as nossas próprias sessões, com parcerias com instituições dos mais variados assuntos, quer para idosos, quer para pessoas com deficiência, todas essas coisas, falámos disso, e foi um artigo que saiu no O Portimonense, que é o tal jornal local de Porto Mós. Depois eu também acho que já partilhei o link, mas volto a colocar aqui novamente. Ficou também disponível um artigo que eu fiz para uma pequena conferência, em como expliquei como foi possível usar os jogos para fazer um processo de mediação entre participantes de uma sessão, de uma conferência num teatro. Foi uma coisa também experimental que eu fiz e saiu essa pequena publicação, mas estou a trabalhar noutras para continuar a desenvolver isso. Portanto, também vou colocar depois aqui o link, depois se vocês quiserem ver, porque as atas dessa conferência estão disponíveis e são em português, o que nem sempre é muito comum publicar este tipo de coisas em português. Outras coisas, a página de Facebook aqui do projeto Jogos no Tabuleiro passou dos 2000 likes, que também acho que foi uma coisa interessante, não é? Até porque a página não é o principal foco. No entanto, até tenho recebido muitos mais likes a partir do momento em que eu comecei a pôr os memes associados à página, e isso tem contribuído também para algum crescimento, mas também a divulgação dos próprios links, dos vídeos e afins, isso também gera sempre alguma interação com os utilizadores no Facebook. Fiz também uma coisa diferente este mês, que foi vídeos de reabertura de caixas, mas não é todas as caixas, não vou fazer isso para todos os jogos, obviamente, para além dos unboxings normais, das coisas que me vão chegando, mas foram uns vídeos de reaberturas de caixas de jogos que são diferentes, caricatos. Alguns que são muito antigos, alguns que são coisas raras e difíceis de encontrar, e eu comecei a abrir alguns, provavelmente vou abrir outros, dos que tenho assim mais raros ou mais incomuns. Desta vez foi o Empire Builder, que é um jogo muito conhecido, jogos de transportes, de pick-up and delivery, descargas e descargas, operações em rede, que tinha, por exemplo, lápis de cor era um dos mecanismos de jogos, era desenhar com lápis de cor. Portanto, existem assim coisas mais antigas, interessantes, que eu acho que vale a pena até abrir e recuperar, que podem ser úteis até para inspirar novas coisas. Este mês também finalmente fiz um vídeo com a minha filha, que mandava a falar há imenso tempo, queria aparecer num vídeo, queria fazer um vídeo, queria falar dos jogos dela. Depois fizemos um vídeo para aqui. Foi um vídeo difícil de fazer, porquê? Porque ela não está habituada a fazer este tipo de coisas e estava muito tímida, e até parecia que estava a ser obrigada quase a fazer aquilo, quando foi exatamente ao contrário. Ela andou meses e meses a tentar e a insistir, quando é que fazemos, mas pronto, acho que até acabou por sair uma coisa razoável, em que realmente ela falou dos jogos que ela mais gosta de jogar. Pode ser que assim outras crianças e outras famílias se inspirem também para jogar os jogos em família. Por falar em jogos em família, também foi um mês em que eu divulguei um vídeo, foi um webinar, uma formaçãozinha rápida, quer dizer, ainda foi uma hora e tal, uma formação de introdução ao tema dos jogos e de como eles podem ser usados e porque é que podem ser usados e porque é que são interessantes para serem usados em família. Foi uma formação feita para o IAC, o Instituto de Apoio à Criança, através dos contactos das pessoas que eu conheço de Coimbra, que me convidaram para fazer este tipo de apresentação, de divulgação, de partilha. Portanto, eu fiz isso, gravámos e depois disponibilizei aqui no canal. Penso que foi um vídeo que teve boa receptividade e espero que seja útil para divulgar também este tipo de coisas para alguém que queira fazer um pouco de introdução, mas que já tenha algumas informações e informações que eu fui buscar a coisas que eu costumo usar para as minhas aulas ou formações que eu dou. Eu tentei condensar, simplificar e apresentar aqui para alguém que queira uma introdução, mas que tenha já alguns conteúdos. E pronto, esse vídeo está disponível, pode ser que tenha interesse então para alguém que queira ver, ou então para partilhar e para enviar para outras pessoas que tenham curiosidade sobre esta abordagem dos jogos, o que é que são estes novos tipos de jogos e como é que podem ser usados em família, por exemplo. Voltei a um tipo de vídeo que não fazia há muito tempo, que eram as notícias falsas, que basicamente é um vídeo de humor, podendo não ter piada nenhuma, mas eu pessoalmente sinto a necessidade de fazer este tipo de coisas. É assim o meu lado mais absurdo e mais ridículo, e por vezes eu tenho muitas ideias e eu vou registando, tal como são as ideias para os memes, e também vou tendo algumas ideias mais parvas e mais absurdas para vídeos, e depois vou condensando-os nestas notícias falsas, que no fundo acabam por ser pequenos apontamentos de humor, quase que têm tanta piada como as piadas secas, ou seja, só para verem, não tem piada nenhuma, mas são coisas que eu sinto necessidade de fazer e vou tentar fazer, porque também é um desafio pessoal tentar fazer estas abordagens mais informais e mais com um argumento próprio.
Por falar em vídeos absurdos, fiz também um vídeo de apoio ao DICE Podcast, que faz um ano, provavelmente um dos melhores podcasts de jogos de tabuleiro do país, vale mesmo a pena ver. Portanto, eu fiz um vídeo de apoio, mas ao mesmo tempo também inserido nesta abordagem mais humorística, em que falei do Monopólio. Depois, tutoriais e análises. Fiz o tutorial e análise do Monastério, que foi um jogo que eu andei a jogar bastante. Não fiquei muito surpreendido, porque eu já sabia que o jogo era muito interessante. Mas, de facto, à medida que fui jogando, fui gostando mais do jogo. Fiz também o tutorial do Underwater Cities, que era um jogo que eu não jogava há muito tempo, e voltei a jogar. E voltei a jogar também a solo. E a solo, realmente, o jogo tem interesse, especialmente com a expansão New Discoveries. Por isso, fiz o tutorial e análise com o jogo base e já a expansão. Fiz também voltei aos vídeos de versus, em que analisei o Altiplano com o Orleans, ou vice-versa, considerando também já as expansões. São dois jogos muito comparados. Há quem diga até que o Altiplano é a cópia do Orleans para gerar mais dinheiro para a editora. Não acho que seja bem assim, tanto que eu tenho os dois, e acho que vou continuar a ter os dois porque proporcionam experiências diferentes. E, portanto, são os dois para continuar a ter. Até porque vocês conseguem encontrar, por exemplo, o Altiplano muito barato. Portanto, eu acho que é uma boa experiência porque dá outro tipo de profundidade na gestão de recursos que acho que não se sente tanto no Orleans. É diferente. O tipo de abordagem é diferente. Também tivemos aqui as conversas e desta vez, provavelmente a conversa mais pesada até hoje, que foi sobre ideologia nos jogos. A mais pesada, a mais sensível, mas eu acho que esta conversa com o Saúl Pereira, eu acho que até correu bastante bem. Conseguimos ter aqui um equilíbrio sem entrar em extremismos, mas mais no sentido de abordar estas questões, refletindo sobre elas e demonstrando como podemos analisar e ver ideologia em praticamente tudo, sendo os jogos como produtos culturais ou objetos culturais têm sempre ideologia associada, mas também nós temos quando a vamos interpretar. Portanto, acho que conseguimos fazer mais ou menos esse equilíbrio, a conversa também está disponível. Depois voltei também aos jogos educativos, desta vez peguei no Pipeline, um jogo que eu estou para fazer tutorial e análise, mas preciso jogar mais algumas vezes, então acho que não joguei o suficiente para ter uma opinião final totalmente definida, mas abordei aqui o conceito de vendas, porque acho que tem um sistema muito interessante de contratos que eu não me lembro de ver noutros jogos, que são os contratos imediatos ou os contratos regulares para ir fazendo ao longo do tempo e que depois têm penalizações associadas. Eu achei isso muito interessante e pareceu-me uma boa forma de relacionar com os efeitos de vendas e de gestão de clientes do mundo real, não é? Das instituições e das empresas. Ainda nos vídeos educativos, fiz também um vídeo de sugestão de 3 jogos que nos podem ajudar a treinar o desenho, quer seja um desenho mais criativo, um desenho mais de inspiração ou de interpretação, ou então até um desenho mais técnico, de representação de coisas já pré-definidas. Portanto, esse vídeo também está disponível. E por fim, fiz também os vídeos que costumo fazer, de tops, que são estas análises de jogos em grupos de 5, em que vou refletir sobre várias coisas. Desta vez foram mecanismos do Rondel, que é um mecanismo muito conhecido, e também o draft de cartas, que para mim me diz muito pelo meu historial como jogador, que vem do Magic the Gathering, em que os drafts eram coisas normalmente muito amadas pelos jogadores que eu não digo que sejam profissionais, mas quem já jogava com bastante regularidade. O draft era sempre um modo muito interessante de jogar o jogo, que proporcionava outro tipo de experiências. Portanto, fiz também esses vídeos de tops de algumas recomendações de jogos que têm essas coisas. E pronto, foi um mês também com muita coisa. Fica aqui o resumo deste vídeo de autopropaganda e autorreflexão, mas também é um modo de eu refletir do que é que andei a fazer cada mês e de poder falar já fora daquilo que é o vídeo em si, e que pode gerar também aqui algumas interações convosco, podem comentar e falar das coisas no geral. Acaba por ser um pouco mais um vídeo de reflexão dos conteúdos gerados, que por si pode ter interesse e é mais uma forma de recolher alguns comentários e opiniões vossas para ajudar a melhorar também aqui a produção de conteúdos. Então vá, obrigado. Deus!